deve estar muito estressado. Deve estar muito estressado, porque no final das contas o Vasco sofreu de uma forma... Que ele fez, eu tava agora com o pessoal da assessoria de imprensa, de fato, eu também não interpretei assim. Nosso gigante da colina encarou o Operário PR em um duelo emocionante pela Copa do Brasil. E quem vai trazer uma visão detalhada desse confronto é ele, Predon. Vamos falar sobre o desempenho do time. Com o torcedor do Vasco. No primeiro tempo, repito, é um jogo difícil, naturalmente difícil. A gente tá falando de uma equipe que joga a Série B, que já tá acostumado, não é uma equipe que fica indo pra Série C, D. Tudo bem, não tem nível de Série A, mas é uma equipe que tá constante na Série B. É uma equipe que vai evoluindo a cada dia. Eu acho que tem muitos jogadores ali, inclusive, que já passaram por grandes clubes. O Bosquilha, o Marcos Paulo, o Fran Sérgio, entre outros jogadores que são experientes, são jogadores cascudos. E o primeiro jogo já deu pra mostrar isso um pouquinho, digamos assim. Mas, sem dúvida alguma, no segundo jogo, eu acho que isso ficou mais claro, tá? Ficou mais claro porque o Vasco da Gama fez um bom primeiro tempo, na minha visão, diante do que eu já esperava do cenário, tá? Eu não esperava que o Vasco teria uma superioridade gigante contra o Operário, como, por exemplo, teve contra o Fortaleza. Eu até comentei isso no SBT hoje, sobre a diferença de proposta. Eu acho que o Operário viria para São Januário, falei isso, justamente para fazer o que ele fez. Jogar por uma bola, se defender, e conseguiu. A verdade é essa, o Operário conseguiu. O Vasco conseguiu controlar a partida nas maiores ações, mas o Operário teve chances de contra-ataque, teve oportunidades claras. Inclusive, é importante a gente lembrar que o Léo Jardim não salvou o Vasco só nos pênaltis. Parece que o Léo Jardim salvou o Vasco só pelos pênaltis, só pelos 3 pênaltis decisivos que ele conseguiu defender. E não, o Léo Jardim já tinha defendido uma absurda intervenção no final do primeiro tempo. Cara a cara, ele consegue ali com o peito, com o braço assim, fazer uma parede e tirar o gol que já seria do empate do Operário no final do primeiro tempo. Eu acho que o Vasco mostrou um certo cansaço. E aí, gente, eu sei que pegar no pé do time da preparação física tem sido normal e tudo mais, mas, cara, jogar da forma intensa que eles jogaram no sábado, depois de 5, 6 jogos viajando, para jogar de novo na terça-feira uma decisão, é óbvio que a equipe ia sentir. E os jogadores foram repetidos. O Vasco usou o mesmo time que usou contra o Lanús, o mesmo time que usou contra o Fortaleza, para enfrentar o Operário. 3 jogos seguidos num período curto de tempo, num teor de partidas decisivas. Então essa equipe claramente sentiu o desgaste físico, principalmente com a proximidade do que aconteceu na partida contra o Fortaleza no último sábado, para o jogo de terça-feira. Isso é fato, tá? Isso é fato. Agora, no primeiro tempo, repito, acho que a equipe conseguiu de alguma forma ter o controle do jogo, utilizou um pouco das bolas longas, alguns jogadores fizeram boas partidas, como o Lucas Piton. Infelizmente, ele vai aparecer no cenário negativo, porque mais uma vez ele tomou um gol de bola aérea defensiva nas costas dele, mas a partida dele estava sendo ótima até então. O Paulo Henrique, que perdeu o pênalti, também estava fazendo uma ótima partida. Entre outros jogadores, como o Luiz Gustavo. Cara, o Luiz Gustavo é zagueiro, tá? Luiz Gustavo hoje, ele é titular da zaga do Vasco da Gama. Isso é indiscutível. O Lemos está voltando, tem o Lucas Freitas, tem o Lucas Oliveira. Não tem motivo para você não continuar dando oportunidade para o garoto Luiz Gustavo. Corajoso, tenta o passe diferente, tem o 1 contra 1, é forte, bom na bola aérea, salvou um gol, que o Léo Jardim já tinha feito uma defesaça também no segundo tempo na cabeçada, e ele tira o gol em cima da linha. Então assim, Luiz Gustavo fez uma ótima partida hoje. Quem foi mal? Coutinho, partida muito abaixo do que se espera dele, errando tecnicamente, não conseguindo dar a ofensividade necessária, acertando poucos passes no terço final. O Nuno fez uma boa partida. O Verratti alternou, digamos assim, nos 90 minutos, mas é um cara que tem que estar em campo porque em jogos decisivos ele aparece. Hoje não conseguiu aparecer tanto, muito pelo contrário, até perdeu um gol na minha visão, principalmente o gol que ele acaba demorando para chutar depois de um passe da jogada do Lloyd, inclusive, que poderia ser o 2-0 para o Vasco da Gama, mas de forma geral o time respondeu no primeiro tempo. Já no segundo tempo, principalmente até os 25 minutos, o Vasco não jogou nada. Nada, gente, o Operário dominou as ações da partida, o Vasco baixou suas linhas, ficou tentando jogar uma transição mais rápida, utilizando o Ryan, utilizando o Paulo Henrique, o Lucas Piton, e não conseguiu. O Operário começou a gostar do jogo, a ter as bolas aéreas jogadas na área para poder achar o Daniel, achar outros jogadores que estavam lá. O Alano também começou a jogar bastante pelo lado direito, ter oportunidade, criar espaço, Bosquilha. Enfim, é um time cascudinho, cara. O time do Operário é cascudo, não é um time várzea. O time do Operário, por exemplo, é muito melhor do que o Porto Cabedelo. Muito melhor do que o Porto Cabedelo no quesito organização e até mesmo qualidade. Então é uma equipe que, se você deixar jogar, cara, eles vão gostar do jogo.
Eles vão trabalhar a bola e trabalharam a bola dentro de São Januário. A questão é que naquele momento ali, ó, começou a coletiva. Alan Santos do BTB Esportes, como você está? Tudo bem? Queria falar um pouco sobre esse resultado, a classificação, mas uma situação que chamou muito a nossa atenção foi o Lloyd com você. Você chamou ele 2 vezes, uma ele não foi, depois você quase invadiu o campo para falar com ele, aí a torcida começou a vaiar também, a xingar o Lloyd. Queria saber o que aconteceu ali entre você e o Lloyd. Não, comigo não aconteceu nada. Eu nem sei muito isso, sabe, do gesto que ele fez. O pessoal tá falando e eu tava tentando passar informação para acalmá-lo, porque a torcida tava já irritada com ele, mas a intenção era de ajudá-lo, de orientá-lo para ele continuar jogando. Então, eu não sei, eu preciso conversar com ele para saber o gesto que ele fez. Eu estava falando agora com o pessoal da assessoria de imprensa, de fato, eu também não interpretei assim. Estava tão focado no jogo que para mim não teve problema nenhum. Olá, Diniz. Joel Silva, do canal Colina em Foco. Parabéns pela classificação. Obrigado. Durante a transmissão, eu estava a todo momento falando... Se fosse para citar uma palavra para colocar o jogo em evidência, eu achava o jogo perigoso. A todo momento me sentia isso, que o Operário estava sempre muito perigoso no jogo, apesar de não ter finalizado tanto no segundo tempo. Eu queria que você explicasse por que o Vasco não conseguiu controlar o jogo, na sua análise da partida, mas principalmente por que o Vasco não conseguiu tirar a bola do Operário, controlar mais o jogo e até mesmo matar o jogo. Qual é a sua análise quanto a isso? O que faltou para o Vasco ter uma classificação em tese mais tranquila? Porque tem muito torcedor que passou mal do coração por aí. Mas, de qualquer jeito, a torcida fez o papel dela e teve total mérito nessa classificação do Vasco. Inclusive, já aproveitar para convocar a torcida para sábado. Nossa leal torcida, a gente vai precisar de vocês lá no sábado para nos apoiar. Eu acho que a história do jogo hoje começou no sábado. Eu acho que no sábado aqui teve uma descarga muito grande de energia física e psíquica também, que a gente não teve tempo hábil para recuperar. Foi um jogo do sábado meio fora dos padrões habituais que o Vasco vinha jogando, então estava todo mundo muito feliz e descarregou muita coisa, tanto a torcida como o time. Foi um jogo que deu muito orgulho para a torcida, para a gente também, que no fundo a gente veio de 3, podia ter ganho demais. E com 2 dias a gente tendo que fazer ajustes, eu acho que esse foi o principal fator, tanto fisicamente como psiquicamente. A gente não foi o mesmo time nem da minha estreia, a gente estava abaixo nos 2 sentidos. E a gente enfrentava um time perigoso, que é um time que tem um bom investimento para a Série B, com jogadores que já jogaram em grandes clubes, um time organizado, que vinha com confiança de 3 vitórias, campeão paranaense, e acho que os 3 últimos confrontos do Paranaense eles ganharam nos pênaltis, por incrível que pareça, pela informação que me chegou. Então era um jogo difícil. Então a gente tinha um adversário difícil, perigoso, e a gente estava, para o jogo de hoje, um pouco abaixo da nossa melhor condição. Eu acho que a gente jogou menos do que a gente jogou até no jogo contra o Lanús em termos de postura. E não é que a gente jogou mal, não. A gente não jogou mal. A gente teve um momento que oscilou muito mais nesse jogo que nos 2 primeiros, principalmente no jogo de sábado. Então, dessa oscilação, o Operário, e eu concordo com a sua análise, ele parecia que a qualquer momento podia acontecer uma coisa, ele fazer um gol. E a gente teve pelo menos umas 3 ou 4 chances para matar o jogo e não matou, né? E aí deixou o adversário vivo e eles acabaram tendo a felicidade de fazer o gol no final do jogo numa bola extremamente improvável. Um cruzamento muito alto, uma cabeçada que entrou bem devagar no canto. Mas o importante, de fato, era classificar, e eu acho que a classificação do jeito que foi, a gente não escreveria esse roteiro, mas eu acho que também para o time acaba sendo uma coisa muito forte, e sempre quando a disputa de pênalti do jeito que foi, acaba treinando algumas emoções na gente, no aspecto anímico, que sem a disputa a gente não treinaria. Boa noite, professor, tudo bem? Adília Velar, do canal Aqui Se Fala de Vasco. Hoje a gente sentiu o time do Vasco um pouco no meio campo desconectado, não conseguindo encaixar tantos toques, tanto o Nuno como o Coutinho não conseguindo se achar tanto. O que houve, né? Como o senhor mesmo disse, essa descarga emocional na última partida, e qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou contra, né, o time do Operário, que é muito bem organizado e jogou essa noite em São Januário? Obrigado. Essa análise que eu fiz para ele, de fato o que eu penso do jogo, eu já tinha um pouco esse receio para o jogo de hoje. O treino já não foi igual, e não foi igual por conta, é difícil você botar, e faltava energia já no treino, é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo a deixar o time mais maduro e se recuperar mais rápido de grandes vitórias, como foi a de sábado.
É isso aí, galera. Espero que tenham curtido a análise do Predosa sobre o jogo do nosso Vasco. Se você gostou, já deixa um like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo sobre o Gigante da Colina. Comenta aí o que achou do jogo e quem foi o destaque na sua opinião. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!